Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrylex. Vitrine do artesanato. De hoje é diretamente de Capivari, Ateliê Sabor e Arte, com a minha querida amiga Gabriela, que nos recebeu aqui com muito carinho, com sorriso, com alegria, com felicidade, com café, com tudo. Esse espaço aqui, né, Gabriela? Parabéns. Ele tem peças prontas e também curso aqui em Capivari? Tem muitos cursos para nos ajudar a ter capacidade em envelhecer com qualidade. Ela que coloca frases no ateliê todo, né? Dizendo que o artesanato traz alegria, rejuvenesce, né? E você, né, Gabriela? A nossa autoestima bastante. E tem pessoas que não acreditam nisso. Porém, é o que acontece. A gente tem que aprender a envelhecer. E o artesanato, as artes, enfim, são meios para a gente conseguir essa melhoria tanto de qualidade de vida, como de saúde, como de novos neurônios, que eu digo sempre, que a gente vai criando, porque ao longo do tempo a gente perde muitos deles. E acaba se sentindo só, às vezes acaba se sentindo sozinha com o passar dos anos, né? Os filhos saem de casa, e aí o artesanato acaba sendo um amigo, um parceiro, né? Exatamente. Isso que é que o Ateliê na TV nos proporciona, tanto no lazer, quanto na qualidade da competência dos professores com quem a gente aprende. Gabriela que viaja tanto, tem um painel que eu vou pedir para mostrar, com tantas fotos da Gabriela, que já esteve conosco no Cruzeiro, já esteve em festivais de Campos do Jordão, Águas de Lindóia, o Brasil inteiro. E mais uma vez, participando sempre das nossas viagens. E a Gabriela falou assim: Dotan, eu não quero só mostrar o meu espaço, não. Eu quero trazer para o seu programa nada mais, nada menos do que ela, Patrícia Washington, que vai trazer uma peça para todos vocês que não puderam vir aqui nessa tarde muito agradável. Patrícia, tudo bem? O que você vai ensinar para as meninas que não puderam vir aqui conferir a sua aula? Hoje nós preparamos uma nécessaire contínua, porém com um ângulo diferente. Eu tenho ela base larga e corpo estreito com uma alcinha. Então nós fizemos uma nécessaire de bolsa que ficou bastante tranquila e com uma técnica diferente. Nós já estamos com a peça toda quiltada, começo, meio e fim. Aí nós só executamos a peça. Ótimo, vamos lá, né? Por onde começamos, enquanto a gente vai ficar com mais imagens aqui desse espaço lindo, onde a Gabriela nos recebeu, as meninas vieram aqui também, a Edna, a Sônia, Maria Cecília, a Ana, todo mundo para conferir também um pouco da aula da própria Patrícia. Isso. Bom, nós iniciamos da seguinte maneira. A técnica que eu escolhi para vocês hoje é uma técnica de quilt bloco a bloco. Essa técnica que eu estou falando para vocês já rememoriza, relembram. É uma técnica bastante comum. A minha ideia foi facilitar a forma de raciocínio numa peça relativamente pequena com uma nova técnica que é da caixinha de leite angulada. Ok? Então nós vamos aos nossos materiais. Eu vou mostrar aqui para vocês a peça já pronta somente para ser um grande facilitador. Eu escolhi 8 cores, baseado onde? No meu tecido principal, vamos assim dizer, que no caso aqui é a minha listra. Escolhi as cores, determinei e repeti. A quantidade que eu vou dizer para vocês, ela se repete por 2 tiras. Aqui eu tenho 4 centímetros, vezes 8, porque eu desejo que a largura da minha nécessaire seja de 32. Também temos que pensar o seguinte, não é uma coisa
rígida. Se vocês quiserem alterar, só prestem atenção nas proporções que eu vou estar montando, ok? Então, eu tenho aqui 8 tiras de 4 centímetros, mais margem de costura, por cerca de 27. Porque a minha medida original, terminada, ela será de 25. Eu não tenho nenhuma pretensão, vocês observarão no modo de fazer, certo? E aqui eu escolhi o meu tecido listrado, aonde nós faremos a parte superior da nossa nécessaire, com uma graça de zíper que nós colocamos um verde mais amarelado, fita de gorgurão para fazermos o acabamento do pinguelo, uma meia-lua bem estreitinha aqui, Dotão, para colocarmos uma chave ou algo necessário. Olha, pelo que eu entendo, menina para perder chave tá sozinha. Menino também, viu? Legal, legal. Então, eu sempre que posso coloco um mosquetão nas minhas peças, certo? Então, vamos dar início. O que eu tenho aqui de antemão? Eu tenho um forro, manta 100 R2, eu tenho resina dos dois lados, colei somente com ferro, não tenho mais nada. Achei a metade da minha peça e aqui eu venho com as medidas. A metade de quê, se eu não falei, né? Se eu desejo que ela tenha 32, eu agrego mais 10 centímetros para o forro e para a manta. Então, aqui eu tenho daqui até aqui, eu tenho 42 centímetros. Por quanto? Eu desejo 25 aqui, mais 10, 35, 45, 50 centímetros aproximadamente. Eu preciso disso daqui bastante grande, não tenho muita pretensão. Traço a metade de 35, 17,5. Acho a metade aqui, eu disse para vocês que eu quero medida final, 25, tá aqui. E daqui para cá é o que me sobrou do meu material, correto? Vamos lá escolher então as nossas cores. Eu escolhi as cores combinando com com o meu tecido listrado, certo? Então aqui eu tenho 2, 2 e 2. Começo da seguinte maneira: escolho as minhas cores centrais, fica ao gosto e ao critério de cada um de vocês. Ajusto ele aqui, ó. Tá vendo como ele sobra? Coloco ele aqui e costuro. Como que eu costuro? Desta forma. Coloco o alfinete, um pezinho de máquina. Desculpa, mas deixa eu colocar assim de frente para você. Essa manta, como ela tem resina dos dois lados, eu venho agora, eu tiro o alfinete e já passo a ferro, ela já assenta, ok? Observem o seguinte, quando eu acabo esta costura, assim, eu já tenho o meu quilt, porque eu já tenho forro, já tenho manta. Tudo seguro. Tudo preso e já está quiltado, então já tenho uma grande vantagem. Preparo depois novamente. Vai crescendo um para cada lado? Exato, um para cada lado. O que eu tenho aqui, ó, depois que eu passei a ferro, doutor, eu já escolho a minha sequência e vou indo de um lado e de outro, de um lado e de outro. Alfineto e costura. Observem que aqui, ó, que pela sombrinha, eu tenho a minha linha guia ainda traçada. Permanece ela. Vou em frente. Preenchi toda a minha extensão. Foram quantas tiras? 8. Bonitinho. Tá vendo as minhas sobras? Eu sempre gosto de trabalhar com margens para que não ocorra erro. Pego o meu tecidinho listrado aqui, no caso, com 10 centímetros. Alfineto. E costuro. Quando eu costuro aqui, esta sobra aqui, para mim, não faz diferença nenhuma. Principalmente porque eu tive o cuidado de quê? De ter um tecido que é uma sarja, ele não é transparente e eu não vou ter problema algum. Costurei, venho aqui e passo ele a ferro, todinho. Quando eu passo, olha aqui o que eu obtenho. Certo? E agora sim, eu vou fazer costura de segurança ao redor dele todo. Vamos lá? Enquanto isso, alguma dúvida, meninas? As meninas estão ali olhando, nossa torcida organizada. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Gabriela, menina Simone, Maria Cecília, Edna? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida.
Muito bem. Então, agora, eu fiz a minha costura de segurança, que eu gosto sempre de fazer com zigue-zague. Por que eu faço com zigue-zague? Ela achata a manta, o forro e o pet, e eu tenho mais precisão. A nossa busca por boa qualidade é infinita isso. Mas antes disso daqui, ó, eu tenho que alinhar, antes de qualquer outra coisa. Então, eu fiz o quê? A minha costura aqui de segurança, toda a volta, alinho aqui, ó, com placa, régua, cortador, medidinho. Depois que eu alinhei, eu vou agora, então, preparar as minhas alças. As minhas alças, eu vou seguir o mesmo padrão de uma alça grande de bolsa, que é a medida desejada vezes 4. Não me importa qual medida seja. No nosso caso, ela é de 1,5 centímetros. 1,5 vezes 4 igual a 6 centímetros. Corto a minha tira, olha que bonitinho. 6 centímetros. Passo a ferro, deitando aqui a costura e vincando. Vinco pelo prolongamento todo da tira. Na sequência, trago a borda até o centro. Trago daqui a borda até o centro, vinco com o ferro e vinco novamente. Não tenho nenhuma preocupação em passar e repassar 1000 vezes. Meu trabalho fica excelente. Passei. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que se chama pespontar. Pespontar nada mais é do que prender os lados. Ou então, para todo mundo se situar, pesponto é aquilo que tem na calça jeans, aquilo amarelo. É uma costura de reforço. Lembram que na calça jeans não tem 2 costurinhas assim, na beira do bolso? Por quê? O esforço repetitivo, as 2 costuras, elas dão resistência à nossa peça. No caso da nossa nécessaire, eu coloco uma aqui de cada lado. E eu tenho bastante resistência porque é uma peça muito delicada. Costurei aqui e reservo. Agora sim, eu vou pegar o corpo da nossa nécessaire para dizer para vocês aonde nós colocamos a nossa alça. Aqui, olha, Dotan, quando eu falo de alça de bolsa, se for de bolsa convencional, uma bolsa adulta, o ideal é que nós tenhamos um distanciamento do centro, do lado da bolsa, do meio da frente, de 7 centímetros para cada lado. Isso é igual a 14 centímetros. Isso que eu estou dizendo é a distância que tenho aqui, ó. Daqui até aqui. Isso é muito importante. Se ela é muito aberta, a alça dobra e a bolsa dobra. Ela faz como eu vou explicar? Um bico assim. Então, essa medida correta, ela faz muita diferença para nós. E se ela for muito estreita, o que acontece? Ela estrangula o braço de quem está usando. No caso da nossa nécessaire... Curso de vocês, meninas, como se deve pôr a alça. No caso da nossa nécessaire, eu cheguei a uma medida para que ela ficasse empinadinha. Porque é uma coisa tão delicada, tão pequenininha. E eu vim aqui pesquisando e fui colocando mais pra frente, mais pra trás. E cheguei aqui a uma medida excelente. Eu acho o meio e coloco o quê? 5 para cada lado. Então, eu tenho de distanciamento total 10 centímetros. Percebe como ela não enverga? Ela não repuxa e ela não sobe, não faz nada. Ela tá planinha, certinha, ok? Então, eu faço de que maneira? Acho a metade. Eu fui infeliz aqui, olha. Eu coloquei a canetinha que apaga a roxa em cima do verde. Aqui é a metade. Aí eu meço 5 centímetros daqui pra cá. Ó, aqui o roxo. Aqui, ó, aqui aparece. Coloco a alça, deixando aqui. Qual que é o comprimento da alça, Patrícia? Esqueci de falar, é 32 centímetros. Nós cortamos com 32 centímetros, desculpa. 1 centímetro vem pra cá, costuro aqui. A distância é daqui até aqui, 4. A distância é daqui até aqui, 5. Então, 5 por 4. Coloco, faço a primeira costura. Terminei a primeira costura, pego a minha meia lua, coloco ela junto aqui e prendo ela aqui, ó. Eu obtenho este resultado. Ela fica presa e a minha meia lua tá aqui. Feito isso, eu tenho que costurar e prender ela aqui no fundo. Ó, meninas.
prendo ela aqui no fundo, ó, costurei, porque as nossas alças, elas têm que estar presas na nossa necessaire, porque agora a gente vem com a etapa que é colocar o zíper. Sempre eu trabalho com zíper de metro, eu gosto da liberdade de costurar à vontade. Quando eu trabalho com zíper de medida, ele me limita muito. Então aqui eu coloco na medida que eu desejar. Coloquei um cursor bonito, é um cursor prateado comprido. E o meu zíper, ele é de metro. Nós temos uma técnica para colocar zíper que ela é bastante simples, mas ela é muito eficaz. Eu primeiro coloco direito com direito, desta forma aqui, ó. O zíper direito, o do zíper com direito da necessaire e passo uma costura de zigue-zague todinha pelo comprimento do zíper. Na sequência, eu troco com a sapata de zíper e costuro aqui rente, certo? Fiz tudo isso nesta etapa. Viro para o lado do direito e pesponto novamente com um pé de máquina o meu zíper. Isso acontece desta maneira que está aqui, por isso que eu não fechei para vocês verem. Eu tenho a costura do pé de zíper, eu tenho o zigue-zague preso, então eu tenho o acabamento aqui, ó. E eu tenho o pesponto, que é esse que vocês estão vendo. Então, a frente da minha peça, ela tem este visual que é muito bonito e muito bem acabado. Correto? Dependendo da cor da linha, né? Tem linhas douradas, linhas diferenciadas que dão um glamour para as peças, né? E não só isso, nós podemos fazer isso também com pontos decorativos, com essas N máquinas que nós temos com pontos decorativos, ela também fica bem bacana, tá? É que para nós colocarmos aqui, ela é mais difícil de vocês verem, mas aqui eu prefiro o pontinho reto que vocês entendem. Tá bem? Agora a nossa outra etapa. Costurei as minhas alças, já estão aqui, presas aqui, ó. E eu vou colocar aquilo que eu chamo de pinguelinho. Esse pinguelinho é aquilo que a gente segura para poder abrir e fechar o zíper. Eu gosto muito dele em gorgurão. O gorgurão, além dele ser muito resistente, bastante bonito para meu gosto, eu tenho ele em várias cores e eu não fico costurando rebatendo. Porque se eu for fazer um pinguelo mesmo de verdade de tecido, eu tenho que proceder exatamente como isso, para ter uma coisa de qualidade. Então aqui no caso do meu gorgurão, ele até fica diferente. Corto o excedente do meu zíper com tesouras de zíper, não corte zíper com tesoura comum, porque vocês vão perder a tesoura, com certeza. Costurei aqui assim, viro o meu amigo para o avesso, né? Porque eu virei aqui, no caso, pro lado do direito para vocês enxergarem. Mas enquanto vocês estão trabalhando, vocês, por favor, trabalhem sempre pelo lado do avesso aqui, assim. Acho a metade. Tá vendo que eu fiz um Vzinho bem pequenininho? Eu uno este V com o zíper, desta forma, bem aqui, ó, no dente com dente, passo o meu dedinho aqui, alfineto e costuro. Não só costuro, como eu também passo zigue-zague, ó. Por que isso? Cada vez que eu passo um zigue-zague, ele fica bem chatinho. Novamente, como eu falei para vocês, ó, da costura de segurança na peça. Assenta bem. Assenta bem, ele é um grande facilitador. Faço o zigue-zague, ele fica aqui bem direitinho. Eu tenho o Dotan, já apresentei no programa algumas vezes. Esse acabamento de bolsa é um acabamento sintético, é uma peça comum. Eu não sei o nome real dele. Eu chego nos armarinhos lá da região do centro da cidade, na 25 de março, e digo, eu gostaria do acabamento de bolsa sintético. Ele tem um vinco aqui no meio, olha. Esse vinco eu venho com a mão. Isso aqui eu não fiz com ferro, não. Aliás, a gente não pode pôr no ferro, não, porque ele derrete, viu? Dobro ele aqui. Começo sempre antes a costurar, ó. Costuro. Começo e termino com retrocesso. Peraí, deixa eu facilitar aqui.
para que elas vejam aqui. Costura aqui em pontinho reto, tuque, 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 desta maneira. Então, este material, o acabamento é este. Do outro lado, também para vocês verem, tá vendo? Fica bem aqui retinho. Eu trouxe agora aqui uma placa em centímetros, porque nós vamos então partindo do nosso ponto caixinha de leite tradicional. O que é a caixinha de leite? Eu tenho a minha costura, que é o final do zíper, retinha, o lado da minha nécessaire, que é a minha parte dobrada, o zíper, e lateralmente aqui, ó, eu coloco o meu alfinete. Eu sei que na caixinha de leite eu necessito encaixar o lado com a costura. Eu tenho que fazer essa junção. Eu já levantei aqui e fiz. Coloco a minha mãozinha por dentro, passo aqui dentro, ó, bastante, estico ela bem, para que não tenha nenhuma preguinha. Essa caixa de leite que nós vamos mostrar para vocês, o que eu desejo? Que esta base seja larga e esta parte seja estreita. Como eu chego a isso? Eu vou tentar aqui com uma fita métrica para ser mais claro e mais fácil de vocês verem. Vocês vão dar uma diferença da base para a parte superior de 3 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, desta pontinha, aqui, eu tenho 8 centímetros. Aqui que eu meço. E aqui eu meço desta base aqui para esta, tudo isso daqui no nosso ângulo de 5 centímetros. Então, o meu traço será este daqui. Percebem que ele é bem inclinado? Esta inclinação é de 3 centímetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, eu tenho um lado e o outro lado. Começo e termino com retrocesso as minhas duas partes. E verifico aqui, está tudo ok? Muito bem. Repito isso do outro lado e viro a minha nécessaire. Eu tenho duas possibilidades. A de não cortar e a de cortar esta orelha. Eu particularmente não gosto de cortar, porque se eu corto, eu tenho que novamente colocar esse acabamento. Eu prefiro ela assim, além de tudo, ela me dá uma estrutura. Ela vai ficar na parte de dentro. Fica na parte de dentro, ela fica estruturando, correto? E quando eu viro para verificar, eu seguro um lado, outro lado. Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui o zíper, para eu poder mostrar para vocês ela já prontinha. Olha como ficou a minha lateral. Lembra do alfinete que eu coloquei? Esse outro lado aqui eu não fiz, então para vocês verem como seria. Seria assim, com o nosso formatinho de caixa de leite. Olha que belezinha, fica direitinho assim. Todo o nosso capricho agora, ele entra em ação porque eu com o ferro quente vou apagar as minhas canetas, vou apagar as minhas posições das alças, passo bem direitinho este cantinho, repasso as minhas alças e obtenho este resultado. E aí, como é que é, meninas? Ó! E assim eu tenho um excelente acabamento, as minhas listras com a minha técnica de quilt bloco a bloco. Daqui a um tempo nós podemos estar falando de quilt bloco a bloco em uma colcha, como se emenda, mas ela já tem uma boa iniciação. Só para poder entender aqui como ele funciona bem, né? O grande lance dessa técnica da caixinha de leite é esta inclinação, que fica bem bonito. Mesmo as meninas mais iniciantes, elas podem estar executando isso com precisão e com um excelente acabamento. Quem não conseguir este acabamento de bolso que nós mostramos que ele é sintético, faça ele com capricho de algodão, tá? Pode fazer ele enviesado ou se fizer no fio reto, tome muita atenção, porque como aqui nós trabalhamos ele no fio reto, não temos muita questão, não é difícil, tá? Olha aí, a Patrícia Washington deu um show aqui.
diretamente de Capivari, do ateliê aqui da Gabriela, né? Muito gostoso essa nossa tarde, né? Você que não conseguiu anotar todas as medidas lá no nosso site, depois no nosso canal no YouTube vai poder assistir a aula com calma, anotar as medidas para preparar essa peça que a Patrícia trouxe para vocês com muito carinho. Agora sim, todo mundo fazendo um tchauzinho, nosso tempo acabou. Obrigado para vocês acompanhando a nossa aula. Tchauzinho, tchauzinho, todo mundo, tchauzinho, tchau! Oi gente, tudo bem? Eu sou Fabiano Oliveira, sou artesão e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz bandeirolas decorativas. Cola de silicone, caneta, feltro, viés fechado, 2 moldes, tesoura comum, tesoura de picote. Nós vamos começar marcando o feltro com o molde. Eu vou precisar de um molde grande e um menor. Eu vou marcar com uma caneta. E com a outra cor, eu vou marcar o menor. Eu recorto. Eu estou usando feltro, mas você também pode fazer com tecido, até mesmo com papel. E a bandeirola menor eu faço com a tesoura de picote, para o acabamento ficar bem legal. Eu vou fazer várias pequenas e as grandes. Aqui eu já tenho recortado. E aí o que eu faço? Eu vou montar várias com cores diferentes. Como aqui, por exemplo, eu vou usar esse azul e vou colocar o rosa em cima. Eu procuro centralizar bem ele, para essas bandeirolas não ficarem tortas. Também dá para fazer com a cola quente. Não tem problema. Ou se você costura, pode fazer na máquina também. Olha, depois que eu fizer todas, aí a gente vai colar num viés. Eu tô usando aqui o viés fechado, que é um viés que eu já comprei pronto. Mas você pode fazer com uma fita de cetim também, ou simplesmente uma tira de tecido. Eu dobro aqui cerca de 5 centímetros para fazer um acabamento e poder deixar esse espacinho aqui, olha, pra gente colocar no preguinho lá na parede. Aqui eu passo cola também. Não precisa exagerar na cola. Deixa um espaço. Já faço a segunda. E o legal dessas bandeirolas é que você não precisa usar só para festa. Você pode usar para decorar o quarto do bebê, decorar o seu ateliê, que fica bem legal. Aqui no final, depois que já fiz bastante, eu corto um pedaço também. E vou arrematar da mesma forma, deixo uns 5 centímetros, dobro aqui e eu já tenho pronta as minhas bandeirolas. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.